A minha mãe contou pra minha cunhada que ela estava sendo traída pelo namorado, vulgo filho dela. A minha mãe tem 2 filhos, que é eu e o meu irmão. Eu tenho 17 anos e ele tem 20 anos. E ela nunca foi aquela mãe de passar a mão na nossa cabeça de coisas erradas. Ela era sim uma mãe muito carinhosa, mas ela repreendia quando era preciso. E o nosso pai fez a minha mãe sofrer muito. Ela penou muito na mão dele, com traições. Ele traía ela assim demais até ela conseguir se libertar dele. E com aquele sofrimento, ela colocou como princípio para ela que ela nunca mais aceitaria traição na vida dela. Até que meu irmão começou a namorar uma menina linda, incrível, educada, para vocês verem, gente, que isso não é traição, não se resume a pessoa ser feia, bonita, magra, gorda, se resume ao caráter da pessoa que tá traindo, ou melhor, a falta dele. Sabe aquela menina, aquele tipo de pessoa que onde passa, ela tem brilho, ela encanta as pessoas pelo carisma? Essa era minha cunhada. Até que meu irmão começou a ter umas atitudes assim que minha mãe começou a suspeitar. Ele trazia a namorada pra dormir em casa e, tipo, chegava sábado à tarde, ele levava embora a namorada, só que ele não levava e voltava. Ele chegava em casa de madrugada. A minha mãe contou pra minha cunhada que ela estava sendo corna. Vulgo sendo corna pelo filho dela. E ele deixava a namorada pela tarde na casa dela e voltava de madrugada e voltava bêbado. E minha mãe achando muito estranho, até que ela teve a ideia de começar a mexer no celular do meu irmão. Porque, convenhamos, em história de traição, minha mãe era mestre, né? Porque ela já passou isso muito com meu pai, infelizmente. E nessas mexidas no celular dele escondido, a minha mãe descobriu que ele tinha uma amante há um bom tempo. E a minha mãe foi super calculista. Ela pegou aquela informação, ficou caladinha e esperou a próxima vez que meu irmão ia trazer a minha cunhada pra dormir em casa. Aí minha mãe falou pra minha cunhada assim: nossa, eu achei que vocês tinham terminado. E a minha cunhada estranhou, falou assim: nossa, por que a senhora achou que a gente tinha terminado? E aí a minha mãe deu o baque que ninguém esperava que ela fosse fazer. Ela falou assim: é porque eu peguei o celular do meu filho e eu vi que ele anda saindo com umas meninas, dormindo com essas meninas, tendo relações com essas meninas. Aí o meu irmão deu a clássica história de macho hétero e falou assim: mãe, você tá ficando doida. Ficou revoltadíssimo. Eu acho que ele achou que, sei lá, se minha mãe descobrisse, ela ia passar a mão na cabeça dele, sabendo de tudo que ela sofreu. Mas a minha mãe conhece bem uma palavra chamada empatia. A minha mãe contou pra minha cunhada que ela estava sendo corna, vulgo pelo filho dela. E como eu tava dizendo na outra parte da história, a minha mãe sabia muito bem o significado da palavra empatia, porque ela já tinha passado por essa dor e ela prometeu que ela não aceitaria mais a dor da traição. E ela não aceitava a dor da traição pra ela e nem pros outros. Então se ela descobrisse, ela falava mesmo. Aí o que a pessoa ia fazer com a informação aí já é com a pessoa, né? E a minha mãe, ela assim, esculhambou com o meu irmão na frente da namorada dele, na frente da minha cunhada. Falou que ele era safado, que ele não prestava, que ele tava fazendo a mesma coisa que o pai dele tinha feito, que ele viu o quanto ela tinha sofrido com essas coisas e ele tava fazendo isso com a namorada, que isso dói muito, que isso machuca, que isso afeta a autoestima da mulher. E, gente, que dó da minha cunhada. Ela começou a chorar, assim, muito, muito triste, sabe? A dor da traição, né? E aí a minha mãe soltou o verbo, né? Falou pra ela: termina com ele não te merece, ele tá te traindo, e quem trai uma, trai duas, três vezes, trai infinitas vezes. E meu irmão começou a ficar com muita raiva da minha mãe, né? Aí a minha mãe pegou e falou: a informação está dada, agora você que escolhe o que você vai fazer com isso. Espero que você tome uma atitude de mulher, porque você é uma menina muito boa, você é incrível, você merece coisa melhor. A minha mãe contou pra minha cunhada que ela estava sendo corna, vulgo sendo corna pelo filho dela. Aí minha mãe pegou, saiu, eu saí também e deixamos os dois lá. E eles começaram a gritar muito um com o outro, mas mesmo assim ainda não dava pra entender direito o que eles estavam falando. Eu fiquei de antena tentando escutar, mas eu não escutei exatamente tudo. A minha cunhada foi embora, o meu irmão veio bater boca com a minha mãe, tipo, como que ela estava entregando o filho dela? E minha mãe falou: eu prometi
que eu não aceitaria mais traição. Aí ela falou pra ele que se ele quer ficar com várias meninas, que ele pode ficar, desde que ele esteja solteiro, não esteja fazendo ninguém de palhaça, né? Porque ninguém merece ser feita de palhaça. E depois o traidor começou, né? Traidor do meu irmão começou a correr atrás dela. Ela não queria voltar. E ela deu uma super reviravolta na vida dela. Como é lindo ver a pessoa que foi traída dar uma reviravolta, voltar a ter brilho. E ele sofreu muito, gente. O que eu não entendo é por que trair se você sabe que a maioria das coisas, quase nada fica encoberto nessa vida. Você vai trair, você vai se arrepender pra depois ficar sofrendo. Pra que trair, então? E ele tava no começo com super raiva da minha mãe, né? E depois que a menina tava massacrando ele, com razão, ele voltava querendo o colo de mamãe. Spoiler, agora ela tá casada com uma pessoa que ama e que respeita ela e ele tá sozinho.